Qualquer pobre consegue mudar de vida se ele trabalhar bastante, tiver uma vida simples e investir um valor todo mês, que é isso que vai criar o patrimônio dele para ele sair da pobreza. Na vida, a gente tem dois momentos, duas fases. A fase de acumular e a fase de usufruir. Normalmente as pessoas querem usufruir antes de ter acumulado. Quanto mais conta você tiver, menos você vai poder investir. E quanto mais você gastar com o teu lazer, menos você vai ter para investir. Tenha poucas contas, fatura do cartão de crédito baixa para você poder investir mais e tente se divertir com mais simplicidade. PJ, eu falo que pro pobre sair da pobreza, ele tem que ter são três pilares: trabalho, simplicidade e investimento. Trabalho, vai ter que trabalhar muito. Então, é fácil o pobre ficar rico? Não é fácil. Vai exigir esforço e muito trabalho. Segundo ponto, simplicidade. Se o cara trabalha bastante, mas gasta bastante, ele nunca vai conseguir montar patrimônio. Então, ele tem que ter uma vida simples e minimalista. Não sei se você sabe o que é isso, mas é você viver com pouco, na simplicidade, viver um nível abaixo do que você poderia, né? Pra quê? Pra que você consiga cumprir o terceiro pilar, que é o do investimento. Qualquer pobre consegue mudar de vida se ele trabalhar bastante, tiver uma vida simples e investir um valor todo mês, que é isso que vai criar o patrimônio dele pra ele sair da pobreza. Eu costumo dizer, PJ, que a pessoa ela não é rica pelo que ela usa, ela é rica pelo que ela tem no banco. Você não vai pegar um cara, o cara mais milionário do mundo, ele é bilionário porque ele tem um relógio caro, porque ele tem um tênis caro, porque ele tem, tanto de dinheiro que ele tem investido. Então, é um ativo, né? Exato. Seria um ativo. Exato. Então você tem que investir o dinheiro que você ganha. Tem uma frase que eu falo muito, né, para o pessoal mais pobre, que é: o pobre consegue mudar de vida quando ele percebe que é muito mais inteligente multiplicar o dinheiro que ele ganha do que simplesmente gastar. Então, se o cara ele quer gastar tudo que ele ganha, ele vai ser sempre um que gasta o dinheiro que ele ganha, mas não vai ter patrimônio, não vai ter casa própria, não vai ter investimento, não vai ter, sei lá, imóveis, por exemplo, né? Então é complicado. E o pobre tem que ser um otimista. Otimista. O que ele não pode é ser um pobre acomodado. Acomodado. Tanto que eu falo, né, que o primeiro passo pro pobre sair da pobreza é ficar indignado com a pobreza dele. Dinheiro traz felicidade, o que o dinheiro não traz é satisfação, né? Porque o dinheiro não vai resolver todos os seus problemas. Tanto que a gente sabe de pessoas extremamente ricas e famosas que estão se lascando no hospital com problemas de saúde que o dinheiro não tá ajudando muito, né? Então, assim, um ponto importante: o pobre não é infeliz. Claro que tem pobre infeliz e pobre feliz, né? Mas o que eu quero dizer é: nenhum pobre é feliz por ser pobre. Ele consegue achar motivos para ser feliz mesmo sendo pobre. O motivo da alegria dele não é a pobreza, são outras coisas. O dinheiro muda, as pessoas mudam. E o muito dinheiro pode mudar a pessoa, o pouco dinheiro também pode mudar a pessoa. Tem gente que perde o caráter porque começa a ficar rico e vira ganancioso e começa a fazer coisa errada. Tem gente que perde o caráter quando perde tudo e começa a fazer coisa errada porque perdeu dinheiro. Então, esse é um problema. Tem gente que é pobre porque tem preconceito com a riqueza. Você não pode ter preconceito com a riqueza, senão como que você vai alcançar aquilo que você tem receio, aquilo que você tem medo? Ou gente que tem preconceito com o rico. Eu odeio rico, eu tenho raiva. Isso eu já vi. Já deve ter sofrido com isso, né? Demais. Sim. Eu odeio esses caras que andam com BMW. Cara, você pode ter alguma certa irritabilidade com gente que não tem caráter, com gente má, com gente que humilha as pessoas, mas o fato dela ter dinheiro ou não faz dela necessariamente uma pessoa boa ou ruim. Mas, o que eu sempre digo é: tente encontrar algum motivo de satisfação na sua vida, independente de quanto dinheiro você tem. Mas não se acomode à pobreza, porque é muito melhor você ter dinheiro do que você não ter. O pessoal fala, né? O dinheiro não traz felicidade. Com certeza traz. Até pra quem tá triste, é melhor você tá triste em Paris do que tá triste em Osasco. Exatamente. É melhor você tá doente no Albert Einstein ou no Sírio-Libanês do que na rede pública. Sim, eu sou a favor da simplicidade, aí é a minha opinião. Tanto antes quanto depois do enriquecimento. Por quê? Quando você é pobre, é a simplicidade, lembra que eu falei? Trabalho, simplicidade e investimento. É a simplicidade que vai te deixar rico. Se quando você ficar rico, você esquecer totalmente a sua simplicidade, é muito provável que você vai voltar pra pobreza. O Ronaldo, por exemplo, né, o R9, esses dias falou num evento, em algum podcast, que a maioria dos jogadores que fazem fortuna, depois de 5 anos já estão pobres de novo. Por quê? Não tem cabeça. Ostentação, não estudou, não tem educação financeira, não tem autocontrole, esqueceu totalmente a simplicidade, é churrasco de ouro,
choro, é coisa na laje, no condomínio, gastando como se não houvesse amanhã, só que vai ter amanhã. E aí depois de 5 anos o cara tá pobre de novo. Então, eu acho que a simplicidade, claro que quando você enriquece, você vai aumentar o seu nível em muitas coisas. É o meu caso. Hoje a minha vida é totalmente outra com relação a 3 anos atrás. Mas eu não perco a simplicidade de muita coisa. Na vida, a gente tem 2 momentos, 2 fases. A fase de acumular e a fase de usufruir. Normalmente as pessoas querem usufruir antes de ter acumulado. Então, pra mim, não tem um certo e errado, tipo assim, se eu ganho 10 mil, quanto eu tenho que gastar? A pergunta é, se você ganha 10 mil, quanto que você já tem acumulado? Perfeito. Porque é o dinheiro que você tem juntado que vai fazer você ter paz, que vai te possibilitar uma reserva de emergência, que vai te dar uma renda passiva. Então, eu diria que enquanto a pessoa não tiver 300 mil, que é uma grana hoje, que vai fazer pingar ali mais ou menos 2.500 por mês, se controla, vai montando, vai fazendo. Você pode melhorar o seu nível, só que investe mais. Tanto que eu tenho uma regra, o PJ, se você me permite. Fica à vontade. Quem sou eu, né, pra querer. Não, fica à vontade, falar. eu tô ouvindo você falar. Tá, eu tenho uma regra que é a seguinte: o que acontece? Qual que é o erro do pobre? Ele quer mudar o nível, ele quer subir o nível de vida dele quando o salário aumenta. Toda vez que o salário aumenta, ele sobe o nível. Então, ele ganha 3, gasta 3. Se ele passa a ganhar 5, ele passa a gastar 5. Assim ele tá sempre gastando o que ganha, porque ele aumenta o nível conforme o aumento salarial. A minha regra é, aumente o seu nível de vida na mesma proporção que você aumentar os seus investimentos. Por quê? Imagina que o cara tá aqui, ele ganha 3 mil, 5 mil, e ele investe 500 reais por mês. Gaste 500. Eu quero passar a gastar 1.000. Duda, o que eu faço? Se esforça para investir 1.000. Aí você pode aumentar também o seu nível de vida. Por quê? Porque fazendo isso, teu nível de vida vai sempre subir, mas o seu patrimônio, o seu investimento também tá subindo. Então, você sempre vai estar ficando cada vez mais rico, e mesmo que você suba seu nível, com essa proporção, você nunca volta pra pobreza. Perfeito. Então, esse é o meu raciocínio. Só que o problema é que as pessoas não investem. Então, não tem nem como ter esse parâmetro, não investe nada, né? Então, você falou aí, qual que é o ideal? Um cara ganha 10 mil, investir 30%? A minha regra é, se você tá na fase de acumular, invista o máximo que você puder, sem deixar de pagar suas contas e sem deixar de curtir um pouco a vida. Só que, quanto mais conta você tiver, menos você vai poder investir, e quanto mais você gastar com o teu lazer, menos você vai ter para investir. Tenha poucas contas, fatura do cartão de crédito baixa, para você poder investir mais, e tente se divertir com mais simplicidade. E a gente, pelo menos para nós que moramos aqui em São Paulo, tem muita coisa de graça ou muito barata para você se divertir. Só que o cara quer gastar o quê? Ele quer ir na balada de rico. Aí ele vai lá e deixa em 2 finais de semana, 30% do salário dele. Enquanto você ficar parcelando coisas, você vai ter dívidas. Então, não é que é um absurdo pra qualquer pessoa, mas pro pobre, eu sou totalmente contra a média de fatura do cartão de crédito dos brasileiros. É R$1.200 por mês. Como que a média de fatura é 1.200 num país que o salário mínimo é 1.400? E muita gente ganha 1.400. A fatura é quase 100% do salário do cara, né? Então, eu falo pra você, cuidado com o cartão de crédito, evita isso até você ter educação financeira, você ter autocontrole, você saber usar seu dinheiro com inteligência. Porque as pessoas falam assim, cartão de crédito é muito bom, é só saber usar. Tá bom. Quem sabe usar? Uma minoria. Eu sou, como o meu propósito é tirar o brasileiro das dívidas, eu sou totalmente contra qualquer tipo de parcelamento, a não ser em caso de extrema necessidade. Cite exemplos, por favor. Por exemplo, comprar uma casa. Pobre nenhum vai conseguir comprar uma casa à vista. Você vai ter que financiar, ou seja, parcelar em 30 anos. O problema é que a pessoa gasta pra comprar um tênis de R$1.000, gasta pra comprar coisas, por exemplo, uma geladeira de 2 portas. Pra quê? Eu passei a vida inteira e até hoje eu não tenho uma geladeira de 2 portas. Por que o pobre quer ter? Porque a mídia, a propaganda gera esse desejo. Você pega a novela da Rede Globo. Todo mundo tem aquelas casas maravilhosas, o pobre quer ter aquele sofá. Aí compromete metade do salário dele por causa de um sofá. O mundo funciona assim. Quanto mais burro o pobre for, melhor pros poucos ganhar muito dinheiro. Então a gente tem que ir atrás, né? Trazer a responsabilidade, não se vitimizar, não falar, na escola não me ensinaram. Tudo bem, nem a mim. Só que eu tô aprendendo de graça, vendo vídeo, YouTube, e-book. Agora, o que acontece, PJ? Eu usei o cartão de crédito pela primeira vez aos 36 anos. Já era casado, já tinha casa, já tinha família, já tinha coisa pra sustentar. Nunca parcelei nada na minha vida. Meu primeiro e único parcelamento foi a construção da minha casa. Então eu nunca fiz dívida. Por quê, Duda? Porque você era rico? Não. Trabalhei como CLT, R$1.500, R$2.000 por mês. Ali quando eu me casei,
tava ganhando 3 mil, tá? O que eu fiz? Educação financeira, autocontrole, mentalidade e renda extra. Quando eu queria alguma coisa, eu fazia renda extra até juntar o dinheiro e comprava. Então é assim, eu aprendi a nunca depender de dinheiro dos outros pra viver e pra conquistar o que eu preciso. Só no caso da minha casa, que aí não dá, é um negócio de 200, 300 mil, aí não tinha condição, né? Mas nunca fiz nenhuma dívida, a não ser o financiamento, que já tá quitado, inclusive.